Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos mais uma vez de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita estamos estudando a revista de adultos da editora Betel, nesse terceiro trimestre de 2023, que traz por tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, a justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. A lição de hoje é a lição de número 9, que traz por título Abacuque, o justo pela sua fé viverá. O texto áureo diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque capítulo 2, verso 4. A verdade aplicada diz ainda que o discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. Nós temos os três objetivos da lição. O primeiro deles é apresentar o cenário do profeta Abacuque. O segundo é explicar que o silêncio de Deus é pedagógico. E terceiro, extrair lições do livro de Abacuque para os nossos dias. Bendito seja o nome do Senhor. O texto de referência está registrado em Abacuque, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Diz o primeiro versículo: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Então, aqui o primeiro ponto, nós vemos aqui a súplica do profeta Abacuque, porque ele, conforme vimos aqui no texto, ele não estava suportando ver a desordem entre o povo de Judá. E o interessante é que quando Abacuque ele começa a buscar o Senhor, em busca de uma resposta, percebendo que Judá estava numa situação caótica e precisava de uma intervenção de Deus, Samaria, ali o povo de Israel já tinha sido abatido pelos assírios. Então todas aquelas calamidades que tinham acontecido ali, parece que não tinha surtido nenhum efeito na Judá. Então Judá continuava fazendo as mesmas coisas e talvez até piores agora. Então nós vemos aqui no esboço do profeta Abacuque, quando ele começa fazendo as perguntas para Deus, conforme está registrado aí no capítulo 1, do verso 2, até o capítulo 2 e depois o versículo 20. E a primeira pergunta de Abacuque a Deus é: como Deus pode permitir que a ímpia Judá fique sem castigo? Então ele estava questionando, porque a coisa, como vimos aqui no relato do texto, a sentença nunca saía a favor do necessitado. Porque nós vemos em lições anteriores que estava tudo corrompido. O juiz, os advogados, os políticos, os governantes, no caso o rei, o sacerdote, os profetas, todos eles procuravam tirar, um proveito próprio da situação. Então, era uma coisa terrível. E Abacuque, ele não se conforma com aquela situação. Então, ele faz essa pergunta: até quando, Senhor? O Senhor vai tolerar isso? O Senhor não está vendo? O Senhor não está ouvindo? E aí nós temos aqui a primeira resposta de Deus. Isso aqui para nós já ganhar o tempo aqui, para os irmãos pegar o gancho aí.
Deus diz para Abacuque: eles serão castigados. Ah, tá, vai ser castigado, mas como? O que é que o Senhor pretende fazer? Eu vou usar a Babilônia para trazer o castigo para esse povo. Eu não terei o culpado por inocente. Aí Abacuque fica mais perplexo ainda. Ele falou, mas como é que pode? Aqui na minha concepção, no meu pensamento, eu achei que era o Senhor que ia trazer o juiz, o Senhor que ia julgar essa nação. Como é que o Senhor pode usar uma nação mais ímpia do que Judá? Então veja aqui, a segunda pergunta dele é: como Deus pode usar uma nação mais ímpia que Judá como instrumento de juízo? Aí está registrado isso aí, lá no capítulo 1, versículo 12, e depois capítulo 2, versículo 1. E aí nós vemos aí novamente a resposta de Deus. Abacuque, não se preocupe, porque eu também julgaria a Babilônia. Eu já disse aqui em outros momentos, em outras aulas, que Deus é atemporal, né? Ele não está preso ao tempo como nós. Então, passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa. Ele conhece o futuro como ninguém, ele é Deus. Nós não somos capazes de saber o que vai acontecer daqui a alguns minutos, algumas horas, dias, semanas, meses, enfim. Mas Deus conhece. Então, quando Deus usa a Babilônia para castigar a Judá, Deus já sabia a forma como eles iam agir. Então isso já apontava, Deus antecipa para Abacuque que da mesma forma como ele usaria a Babilônia para julgar Judá, Deus também exterminaria com eles, julgaria eles, porque Deus sabia que eles iriam além daquilo que era correto. Eles iam se estribar nos seus pensamentos, achando que eram todo-poderoso e que eles estavam, sendo a última bolachinha do pacote. E aí, a resposta de Deus é que Deus julgaria a Babilônia também. Aí nós vemos aqui os pecados da Babilônia, os 5 ais que Deus ia derramar sobre eles. Vamos ver então, já depois de conscientizado o cântico de Abacuque, a oração de Abacuque pedindo a misericórdia para o povo, porque ele aceita, quando Deus diz assim, não, mas a Babilônia também vai ser julgada. Então aí ele fala, Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Porque Deus não ia destruir o seu povo de uma forma absoluta. Deus tinha no meio daquele povo pessoas que tinham o coração voltado para ele. No entanto, eles estavam juntos. Mas para aquele povo, Deus estava prometendo a libertação do cativeiro, como aconteceu. Porque o povo de Judá ficou por 70 anos aprisionado na Babilônia. Mas os remanescentes foram tirados de lá, porque Deus cumpriu a sua palavra. E aí a oração de Abacuque era essa: na tua ira, lembra da misericórdia. E aí, diante de tudo isso, desse panorama, nós vemos aqui Abacuque tendo uma fé inabalável no Senhor, sabendo que Deus é fiel e poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, a introdução vem dizendo que o profeta Abacuque, além de trazer encorajamento para tempos difíceis, ensina o cristão a alegrar-se no Senhor também nos tempos de dificuldade. Então, nós passar por dificuldade, isso é fato. Nós passamos por dificuldade, nós passamos por lutas, por provações, mas nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a confiança no Senhor. E o segredo da vitória está na oração. Nós vemos aqui
que Abacuque ele deixa para nós um legado. Ele mostra que quando nós estamos diante de uma situação que não encontramos resposta, que humanamente falando não tem explicação, a resposta ela vem através da oração, através do jejum, através da busca ao Senhor. E para buscar o Senhor é preciso que se haja, ou melhor, que se tenha com Ele uma comunhão, uma intimidade. Né? Então, Abacuque, diante de todo aquele cenário caótico que estava vivendo ali, ele vai buscar no Senhor a resposta, procurar entender por que o Senhor não estava, né, fazendo nada. E ele questiona o Senhor. Algumas pessoas têm Abacuque como o profeta questionador, porque ele não vai levar a sua mensagem como os outros demais, como os outros profetas fizeram para o povo de Judá. Mas ele vai questionar Deus. Por que Deus estava tolerando aquela situação? Por que Deus não estava vendo? Por que Deus não estava ouvindo? Irmãos, é claro que diante desse cenário, Abacuque, ele queria uma resposta da parte de Deus. Mas nós precisamos entender que Deus não dorme, Deus não é surdo, né? Suas mãos não estão encolhidas, isso inclusive é relatado pelo profeta Isaías. Mas no momento do apuro, no momento da aflição, muitas vezes nós questionamos Deus, como fez o profeta Abacuque. Senhor, por quê? O Senhor não viu? O Senhor não está vendo? O Senhor não está ouvindo? Você não está fazendo nada? Até quando? E aí, quando se tem uma verdadeira comunhão com o Senhor, Deus responde, como respondeu para Abacuque. E esse é o diferencial daquele que clama a Deus, que exige a Deus, mas não tem uma vida pautada na vontade de Deus. Ele vai clamar, 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 clamar e não vai ouvir nada. Mas quando se tem uma vida pautada, devotada ao Senhor, Deus não deixa o seu servo sem resposta. Deus traz a resposta. Olha, eu vou fazer assim e assim. Vai acontecer isso e isso. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Por isso que eu falei que ele é atemporal. Nós estamos presos aqui no Cronos, né? É hora, minutos, segundos, dia, semanas, meses, anos e etc. Deus não. Então Deus tem o tempo dele, o tempo de agir. E às vezes o tempo, para nosso tempo, é um tempo muitas vezes demorado demais. Né? Então nós precisamos estar atentos que nós estamos debaixo da dispensação da graça. E quando estamos debaixo da dispensação da graça, então o que rege é o tempo de Deus. Louvado o nome do Senhor. Todas as mazelas, tudo que nós estamos vendo acontecer nessa era, irmãos, vai ter um cumprimento, vai ter um julgamento. Né? Muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente se revolta com determinadas situações, com a violência, com tanta coisa que tem acontecido no nosso tempo, mas Deus não está dormindo, Ele está aguardando o momento certo, e no momento certo Ele vai trazer à luz todas as coisas, e tudo vai passar pelo crivo do Senhor. Então nós vemos aqui, conhecendo o cenário do profeta Abacuque. O profeta Abacuque viveu no reino de Judá, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Nessa época, havia uma desordem interna entre o povo. Foi um período de grandes incertezas morais e espirituais. Ao mesmo tempo, as nações ao redor de Judá estavam em guerra. A Babilônia estava se fortalecendo cada vez mais sobre as grandes potências, que eram a Síria e o Egito. Então nós vemos aqui que a famosa potência na época era a Síria. E aí quando o Senhor julga a Síria, eles levantam a Babilônia, né? Levantam o Egito e os citas. Então foram três corporações que enfrentaram a Síria e reduziram ela a cinzas, destruíram tudo. Mas nesse período, a Babilônia, ela começa a ganhar força e começa a se tornar uma grande potência. Então, ela vai, derrota o Egito e derrota outras nações que também tinham poderio, e ela se posiciona como uma potência mundial. E é exatamente aí aonde Deus vai usar essa Babilônia
essa potência para poder castigar Judá e levá-los, né, aprisionados para a Babilônia. Eles ficam ali 70 anos. A Babilônia é a terra dos caldeus, né? E a capital era a Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, quanto ao profeta, nós sabemos muito pouco sobre a vida pessoal de Abacuque. Segundo os estudiosos, o profeta foi contemporâneo de Jeremias, possivelmente presenciou a morte do rei Josias, passou pelo impiedoso reinado de Joaquim, pelo exílio de Daniel na Babilônia, pela deportação do rei Joaquim, e também pode ter testemunhado a destruição de Jerusalém, evento sobre o qual profetizou com 20 anos de antecedência. Então, Abacuque, ele profetiza, né, para o povo o que estaria acontecendo. 20 anos depois, a Babilônia, ela invade Jerusalém e deporta todas as pessoas para a sua terra. A mensagem do profeta Abacuque, que difere de outros profetas no que diz respeito ao seu comissionamento, ele é que se dirigiu a Deus com seus muitos questionamentos. Por causa disso, ele teve uma visão da parte do Senhor e recebe uma profecia que ele deveria anunciar aos seus compatriotas. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Abacuque capítulo 2, verso 2. Em suma, a mensagem de Abacuque foi uma mensagem de conserto para o povo da aliança, mas também de esperança, quando Deus finalmente restaurasse o remanescente de Judá. Então, os outros profetas, eles saíram pregando. Nesse caso, o Senhor manda ele escrever em tábuas. E essa mensagem, ela deveria ser escrita em letras graúdas, para que o que passasse apressado ou correndo pudesse olhar e ler o que estava escrito. Ali estava a sentença. Ali estava, né, mostrando que Deus, ele é longânimo, mas a sua longanimidade, ela tem um limite. Não é que ela tem fim, ela tem um limite. Chega um ponto em que ele age. E nesse caso ele agiria por intermédio dos caldeus, Nabucodonosor e o seu grande exército. Diz aqui ainda que o profeta Abacuque não conseguiu entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam o seu povo e também a infidelidade do povo de Deus. Algumas palavras de Abacuque dão a exata ideia do que acontecia naquela sociedade. Violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, a lei se afrouxava, a justiça nunca se manifestava, o ímpio cercava o justo, a justiça se manifesta distorcida, conforme ele relata no capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Então, esse era o quadro, era o cenário que se vivia naquele tempo. Ninguém respeitava ninguém. Sabe aquele provérbio que diz que quem pode mais chora menos? Era exatamente isso que acontecia naquele tempo. Quem tinha poder aquisitivo, quem tinha comunhão com as autoridades, sofria menos, porque subjugava os mais pobres, os mais humildes. Entendeu? A ganância por terras, como vimos na lição anterior, era terrível, era tremenda. Então, colocava uma pessoa lá, arrendava a terra para a pessoa e contratava ele para fazer alguma obra, e se aquilo não acontecesse da forma como era esperado, eles entravam na justiça, tomava a propriedade daquela pessoa, subjugava aquela pessoa, escravizava aquela pessoa. Ninguém tinha empatia por ninguém, ninguém tinha compaixão, ninguém tinha misericórdia. Então a coisa estava virada no avesso. E os sacerdotes também faziam parte desse conluio. Os profetas também faziam parte do conluio. Os juízes, por meio de presentes e de pagamento, mudava a sentença. Então era esse o cenário que se vivia. Então, ao invés de Abacuque bater de frente com essa nação, ele vai questionar Deus. E muitas vezes, irmãos, esse é o certo.
Não adianta muitas vezes você querer bater de frente com o sistema corrupto que está aí. O correto é você ir para Deus, buscar o Senhor e perguntar ao Senhor, como fez Abacuque: até quando, Senhor, isso vai estar acontecendo? O Senhor está vendo isso, mas até quando eu terei que suportar? Ou então, de outra forma, o Senhor me dá a resistência física e espiritual para suportar o que está acontecendo. Porque eu sei que numa hora ou outra o Senhor vai entrar com providência. Abacuque, diante daquela situação, ele ora ao Senhor, pedindo do Senhor uma resposta que fosse favorável. Até quando o Senhor vai tolerar essa impiedade aqui? O Senhor não está vendo? O Senhor não está ouvindo? E aí nós vemos que Deus responde a ele, conforme vimos ali no panorama, ali no início do texto de Abacuque, né? Então Deus responde que ele julgaria o seu povo, que ele daria uma resposta no tempo certo, e que ele usaria os caldeus, né, para trazer o castigo. E aí a perplexidade de Abacuque era qual? Né? Ele ficou horrorizado. Será que não existe outras maneiras para que o Senhor venha trazer o castigo, né, a punição para o povo que está em transgressão diante dele? Será que ele precisa usar uma nação muito mais ímpia do que está sendo Judá? E aí o Senhor mais uma vez vai dizer para ele: Abacuque, fica calmo, meu filho. Eu não perdi o controle da situação, não. Tudo está aqui no controle. Eles vão ser julgados, sim, pelos caldeus. Mas uma coisa é certa: eu também vou punir eles, porque eu sei de antemão que eles vão ultrapassar os limites. Mas o castigo vai chegar para eles também. E eu não vou permitir que todos pereçam. Eu tenho uma promessa com Abraão, com Isaac e Jacó. Então essa promessa está de pé. E aqueles que se mantiverem firmes e fiéis, esses vão sair pela porta da frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que Deus, ele sabe trabalhar. Então nós vemos aqui ainda que Abacuque traz uma mensagem de conserto para o povo da aliança, mas também uma mensagem de esperança, que Deus finalmente restaurasse os remanescentes. Um outro sim é que o profeta Abacuque não conseguia entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam ao seu povo e também a infidelidade do povo de Deus. Algumas palavras de Abacuque dão a exata ideia do que acontecia naquela sociedade. Então nós vimos aqui. E aí, ao observar tudo isso acontecendo, o profeta se enche de coragem e se dirige a Deus, não com desrespeito, arrogância, mas com sinceridade de coração, expondo-lhe as dúvidas que lhe angustiavam. Conhecedor do caráter de Deus, sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e tudo que ele contemplava. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Então a oração de Abacuque era essa, uma oração respeitosa, né? Uma oração de temor, não era uma oração arrogante, uma oração agressiva, mas baseada inclusive no texto bíblico. O Senhor não suporta ver o mal. Mas a nação está fazendo isso. A nação está praticando aquilo. E como é que o Senhor fica calado? Então, diante dessa pergunta, é que o Senhor traz a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Estava tudo anotado, né? Aqui parafraseando, estava tudo anotado no caderno de Deus. Então chegou o momento da punição, chegou o momento do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que a exortação de Abacuque é que ainda que o fim da dor e a promessa demore a se cumprir, certamente o melhor a ser feito é esperar, porque isso acontecerá e não haverá atraso algum em seu cumprimento. Então depois que Deus responde a ele os seus questionamentos, então o Abacuque vai descansar.
Quando você lê o texto de Abacuque, você vai ver. Ele agora se dirige para a torre de vigia e vai aguardar com paciência, porque ele sabe que agora Deus, como sempre esteve no controle, Deus vai agir. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no capítulo, no tópico de número 2, nós vemos aqui o silêncio de Deus. Porque Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir a sua voz? Por vezes, por mais contraditório que pareça, são em situações assim como a vivida pelo profeta Abacuque, é que há um verdadeiro encontro entre o homem e Deus. O silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer respostas que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. Porque o Senhor está em silêncio, irmão. Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe o que vai acontecer, porque Ele é onisciente, mas o Senhor está esperando você fazer como Abacuque fez. No momento em que você se dirigir à presença do Senhor, se curvar na sua presença, com um coração sincero, você vai questionar Deus e Deus vai te responder. Há hinos aí que diz que no silêncio Deus também está trabalhando. Então Deus nunca para de trabalhar. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa comunhão com o céu é tão esporádica que a gente só lembra de Deus quando as coisas começam a ficar ruim para o nosso lado. Enquanto a coisa está boa, o vento está soprando a favor, o barco está indo, que está uma maravilha, a gente nem lembra que Deus existe. Infelizmente, muitas vezes tem acontecido isso. Mas quando as coisas começam a desandar, aí a gente começa a lembrar de Deus e a questionar. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, onde está a tua bondade? Onde está a tua misericórdia? Né? Não é assim que a gente costuma agir? Mas é nesse momento do silêncio, quando as coisas começam a desgringolar, é que você precisa ir para a presença do Senhor. Se humilhar na presença do Senhor. Reconhecer em primeiro lugar o seu pecado, a sua miséria, as suas falhas, as suas fraquezas. E aí Deus dos altos céus vai se inclinar para você, vai te ouvir, vai te perdoar e vai mudar o cativeiro. Mas enquanto você estiver querendo que o Senhor seja o teu empregado e você continuar vivendo essa vida leviana que você tem vivido, Deus não vai te responder. Porque é uma forma de você também sofrer a punição pelo pecado e pelas coisas erradas que você anda fazendo. Então precisa tomar muito cuidado com isso. E aqui, um dos questionamentos de Abacuque era: até quando? Então nós vemos aqui que Abacuque, ele faz um desabafo daquele que busca uma resposta que o ajude a continuar firme, independente da circunstância. Somente Deus tem e é a resposta que todos precisam, seja qual for a pergunta. Por isso é imprescindível que no ato de fé e confiança, na soberania, no amor e na misericórdia de Deus, entreguemos a Ele, sem reserva, todo e qualquer questionamento que insista em perturbar o coração e fragilizar a nossa fé. Então, muitas vezes nós, como Abacuque, falamos: até quando, Senhor? E é quando nós questionamos ao Senhor e nos derramamos diante do Senhor, como fez Ana, é que a resposta de Deus vem. Porque Deus não vai permitir que a nossa fé seja abalada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o contrário disso é um abismo chamando o outro abismo. Não fique pensando que aquele crente que tem o nome de crente, mas não é crente, aquele crente nominal, aquela pessoa que nunca assumiu um compromisso real com Deus, ele vai ter do Senhor resposta. Ele vai caindo no abismo, sai de um para cair no outro, porque é um abismo chamando outro abismo. Mas aqueles que têm compromisso com Deus, a palavra de Deus diz que quando eles clamam, o Senhor ouve e responde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto que nós temos aqui é que Abacuque,
ele questiona aqui no ponto 2, no ponto 2 e 2, diz assim, porque Deus não intervém, é um outro questionamento. E aí, ao ler o livro de Abacuque, é possível perceber, pouco a pouco, o quanto esse profeta corajosamente expõe sua humanidade. Muitas perguntas e pouco entendimento da ação de Deus sobre questões em que as pessoas o afrontam com seu estilo de vida. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a vexação, não podes contemplar. Diante dos acontecimentos que fogem ao entendimento humano e parece claramente injustos e sem sentido, a impotência aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. Por que Deus não intervém? A limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a sua extensão. Então nós não entendemos porque a nossa mente é finita. Tem muitas coisas que nós não vamos compreender. Mas para Deus, irmãos, está tudo patente. E Deus, ele sabe como ninguém administrar cada situação. É por isso que o profeta, ao mesmo tempo que questiona, ele é um profeta também que depois de ouvir a resposta de Deus e saber que Deus é soberano, absoluto e que tem todo o controle nas suas mãos, ele vai descansar. Ele descansa. Ele vai esperar com paciência, porque é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Muitas vezes você está passando por um mar agitado, está enfrentando uma tempestade, ou mesmo um deserto, ou mesmo um vale, onde as coisas parecem que não tem mais saída. Saiba que Deus está no controle. Deus está esperando você voltar à posição que deve estar. Muitas vezes Deus permite situações para que a gente desperte e voltar para os braços do Senhor. Quando isso acontecer, tudo vai se acertar. Deus tem sua maneira de trabalhar. Aquele povo de Judá estava fazendo coisas terríveis, coisas que só as nações ímpias e pagãs faziam. Eles estavam trazendo para eles, como nação, tudo aquilo que era de errado e praticando as mesmas coisas que os pagãos praticavam. E Deus estava ali no controle, observando. Mas estava dando tempo para que as coisas acontecessem, para que ele se arrependesse. E Deus não deixou ele sem aviso. Deus mandou os profetas. E por fim manda Abacuque. E Abacuque, quando chega e percebe e vê aquela situação, Abacuque, ao invés de bater de frente com aquele povo errado e questionar por aquilo, porque os outros profetas já tinham feito, ele se dirige a Deus agora. O problema agora não é mais falar não resolve. Já foi pregado, já foi mostrado, mas não resolveu nada. Então agora é com Deus. Então ele busca a Deus. Há momentos nas nossas vidas que não adianta buscar o A ou o B, o advogado tal, o juiz tal, o promotor, o político. O negócio é ir a Deus. É de se dobrar diante do Senhor e colocar as coisas diante do Senhor com um coração sincero, quebrantado, humilde. E Deus vai tomar a providência, Deus vai abrir gavetas, vai tirar processos que estão engavetados e arquivados há muitos anos. Deus vai levantar o enfermo, que está muitas vezes desenganado pela medicina. Deus vai trazer a libertação para aquela pessoa que está sendo oprimida pelo inimigo. Enfim, Deus vai fazer a obra, mas isso só acontece quando eu e você nos conscientizamos de que somente Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e quando principalmente temos um compromisso com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos ainda que a oração como via de intimidade com Deus, diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona por que Deus nada fizera, conforme está registrado em Abacuque, capítulo 1, verso 13 e 17. Sem obter qualquer resposta, o profeta decide subir a uma fortaleza, torre de vigia, para aguardar uma resposta de Deus, agora em oração. Por-me-ei na minha torre de vigia, para ver o que me dirá o Senhor. Abacuque, capítulo 2, verso 1. Essa atitude foi um verdadeiro exercício de fé. Finalmente o profeta supera seu estado de perplexidade e angústia e toma uma decisão que de fato pode mudar todo aquele quadro de expectativas.
não correspondidas. Ele encontrou na oração uma via de intimidade com Deus. Só então Deus o responde e o convida a aguardar a promessa com esperança, ainda que demore. A resposta de Deus é um convite a viver pela fé, até que o livramento de sua parte chegasse. Abacuque, capítulo 2, e verso 4. Então nós vemos, irmãos, que a oração é a chave, né? Desde que me entendo por gente, desde a minha meninice, eu sempre ouvi falar, eu sempre ouvi dizer que a oração é a chave que abre os tesouros dos céus, que abre a porta da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, quando Abacuque entendeu que o questionamento na área humana, na área intelectual, não estava resolvendo, então ele vai para a torre de vigia, e ali ele vai orar ao Senhor, ele vai falar com Deus, e aí Deus responde. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o versículo diz assim: e o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, ou se ele retroceder, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Então o cristão ele precisa viver pela fé. E uma forma de viver pela fé é viver em comunhão com Deus, é estar na torre de vigia, é orar, é interceder pelas nações, interceder pelo povo, é interceder pela igreja, é interceder pelo necessitado. A resposta virá do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, ser íntimo do Senhor é apresentar-se ou estar diante dele despojado de si mesmo, é desvelar-se, tirar as máscaras, esvaziar-se totalmente, apresentar-se como dependente unicamente dele, do seu amor, graça, a misericórdia. Então essa é a forma, né, que não existe outra que justifique, né, um meio pelo qual venhamos nos apresentar diante de Deus, a não ser essa aqui. Ser íntimo do Senhor é apresentar-se ou estar diante dele despojado de si mesmo. É deixar por terra, irmão, tudo aquilo que você acha que é, sabe? Fazer como Ana, como Davi. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Ele não cometeu falhas, muitas falhas? Cometeu. Mas qual era o segredo de Davi? Era saber se derramar diante do Senhor com o coração quebrantado e arrependido. Era ser sincero. Era sempre tomar uma atitude plausível ao Senhor. Eu fiz isso. Eu reconheço o meu erro, eu reconheço a minha falha. Mas se o Senhor tem misericórdia de mim, eu não vou cometer mais isso, porque o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me ajudar. Eu me coloco nas tuas mãos, eu quero ser guiado por ti, etc, etc. Não estou aqui ensinando os irmãos a orar, mas eu acredito que é uma forma da gente reconhecer as nossas falhas. E ter comunhão com Deus é se derramar mesmo, é se despojar do eu, descer do orgulho. Como Paulo, ele diz assim: olha, tudo que eu sabia, todo conhecimento que eu adquiri, eu desprezei tudo isso e tenho como esterco. Porque diante do Senhor isso não tem valor nenhum. Ele se estribava no quê? Na letra, no conhecimento que ele adquiriu. Mas quando ele passa a servir o Senhor, então ele percebe que o conhecimento humano, o conhecimento filosófico, todas essas coisas não tinham nenhum valor para Deus. Então ele bebe da fonte que é Cristo e ele tem uma sede insaciável. Essa sede, irmãos, que Paulo teve é a mesma que eu e você precisamos ter. Essa fome de Deus que Paulo tinha é a mesma que eu e você precisamos ter. Porque Deus é o nosso alimento, através da sua palavra, é a água que sacia a nossa sede. E quanto mais nós bebemos dessa fonte, mais próximo de Deus nós ficamos. Quanto mais nos alimentamos deste pão, que é a palavra de Deus, mais próximo de Deus nós estamos, mais comunhão com Ele teremos. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tópico vem dizendo,
Embora inicialmente Abacuque não conseguisse encontrar qualquer explicação que o ajudasse na compreensão da continuidade da opressão e da prosperidade dos seus inimigos sobre o seu povo, apesar de suas queixas e inconformismo, ele foi capaz de aprender lições que o fizeram resignificar seu relacionamento com Deus. Então, o primeiro ponto, ele fala: contentamento apesar do sofrimento. Conviver com infortúnios, sofrimentos e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha da murmuração e da amargura. Abacuque ensina que duas importantes atitudes ajudam a escapar desse caminho de desânimo e desesperança. Ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versos 17 a 18. Eis aí a receita: alegria no Senhor e louvor a Deus, exultar, olhar para Deus e não para a circunstância, é o segredo de encontrar contentamento apesar do sofrimento. Então nós vemos aí que essa é uma fórmula que Abacuque encontra diante de todo aquele caos, e que para hoje não pode ser diferente. Ao invés de ficarmos focados nas circunstâncias, no sofrimento, em tudo que está acontecendo de errado, nós temos que nos focar em Deus e fazer valer o versículo que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abacuque, ele diz que ainda que tudo desgringolasse, né, faltasse a vide na figueira, né, o gado morresse e tudo se acabasse, contudo, ele esperaria no Senhor. E esse deve ser o objetivo de cada crente, de cada cristão. Esperar no Senhor como salmista. Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar no Senhor é o conselho de Deus. Não importa o que aconteça, se morrermos, estaremos com o Senhor. Se vivermos, teremos mais cedo ou mais tarde a resposta do Senhor e o refrigério para a nossa alma. Isso deve estar, latente na nossa mente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto. Finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. O profeta não recebeu uma resposta direta sobre os problemas mencionados por eles, assim como aconteceu também com Jó. O cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. As questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não desapareceram. O nível espiritual do povo não se elevou. As crises socioeconômicas não deixaram de existir, nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Nada naquele cenário foi mudado, a não ser o próprio profeta. Abacuque clama por misericórdia, pelo avivamento da obra do Senhor e sua manutenção ao longo dos anos, conforme Abacuque capítulo 3, verso 2. Foi ele quem experimentou a maior e melhor de todas as mudanças. Deixou de ser um homem movido pela angústia e tornou-se um homem confiante na soberania de Deus. Olha que maravilha, né? Me faz lembrar novamente aqui, eu acho que eu falei isso na lição anterior, sobre a questão de Eliseu e o seu moço, quando eles estavam ali em Dotã. O rei da Síria, naquela época, cercou Dotã. Eles queriam aprisionar o profeta, porque toda vez que o rei ele tinha um plano, ou mesmo deitado na sua cama, ele maquinava alguma coisa, e isso era revelado, né, para Eliseu. E Eliseu ia ao rei e dizia: olha, rei, evite esse ou aquele caminho, porque os assírios montaram ali campana para pegar vocês. E eles não tinham vitória naquele intento que eles pretendiam fazer. E aí foi descoberto que eles não conseguiam nada contra o povo de Deus, porque existia lá, né, em Dotã, um profeta que toda vez que o rei pensava alguma coisa de noite na sua cama, sem comentar com ninguém,
essa mesma coisa era revelada ao profeta. Então o rei manda, né, o seu exército armado até os dentes prender o profeta. E o resultado é que de manhã cedo, o moço de Eliseu, ele abre ali a sua tenda e sai para fora, e quando ele sai para fora, ele se surpreende com o numeroso exército que estava ali, armado até os dentes, e ele entra em pânico. Ele fica apavorado, e Eliseu estava lá dentro, tranquilo, sossegado, e ele entra apavorado, gritando Eliseu, e já vendo o fim de tudo, né, que eles seriam massacrados, que não ia sobrar nada, e etc. E Eliseu, calma, rapaz, calma, não é bem assim, calma. E ele entrou em pânico, ficou em choque. E aí Eliseu faz uma oração e fala: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E no momento em que ele orou, o Senhor abriu os olhos daquele moço e ele pôde ver que acima do exército da Síria existia um exército muito mais numeroso, com anjos, cavalos de fogo, espada de fogo, e aí veio o alívio, o conforto para o coração daquele moço. Então, por que Eliseu não estava preocupado? Ele poderia ter se apavorado também, porque ele era exatamente o que aconteceu com Abacuque. Ele era um homem que, depois de tanto questionamento, ele percebeu que todas as coisas estão no controle de Deus, e nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus, né? É o que dizem. Deus tem o controle de todas as coisas. Um passarinho não cai na armadilha se Deus não permitir. Então, o que nós podemos tirar de aplicação para o nosso dia, para a nossa vida cotidiana, é que todas as coisas estão patentes diante dos olhos de Deus. E aquele que serve a Deus com integridade não se assusta, mas simplesmente ele aguarda o cumprimento da vontade de Deus para a sua vida e para a vida daqueles que estão vivendo uma vida desmantelada. Porque tudo tem começo, meio e fim. Nada é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E um outro ponto aqui para concluirmos é que o justo viverá da sua fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque capítulo 2, verso 4. Duas características importantes se encontram nesta declaração. A primeira é que o soberbo confia em si, e a segunda é que o justo vive pela sua fé. Ou seja, ele afirma a necessidade de o cristão permanecer fiel e viver diferentemente dos padrões impostos pelo mundo. Os servos de Deus não devem promover ou compactuar com a maldade, com a violência, com a ganância, com a libertinagem ou com a idolatria. Ao final de tudo, o ímpio será condenado e o justo será preservado por causa da sua confiança no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então aqui está o segredo. Existem duas classes: o ímpio, que confia em si mesmo e que, apesar de tudo, ele continua praticando o mal. Mas o cristão vive pela sua fé. Não se envolve em coisas desta vida, desse mundo. Permanece firme e no final ele será preservado. No final ele será salvo e o ímpio será condenado. E para concluirmos, a conclusão vem dizendo que diante das mazelas que nos cercam, muitos tendem a perder a esperança, a fé em Deus, que tem o controle de todos os acontecimentos. A mensagem do profeta Abacuque nos serve de advertência a sempre mantermos nossa fé na palavra de Deus, jamais nas circunstâncias. Então, enquanto estivermos olhando para o Senhor, irmãos, o vento pode soprar contrário, a tempestade pode vir como vier, mas enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai conseguir andar por sobre as ondas. Mas se você tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para a tempestade, para o vendaval, ou melhor, para as circunstâncias que te cercam, com certeza você vai afundar. A menos que você clame por socorro, como fez Pedro ali, naquela ocasião em que ele pediu para ir ao encontro de Jesus, também caminhando por sobre as águas. Então esse é o segredo da vitória. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na angústia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos conceder.